Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sentiu-se chamado ao quadro, como Passos Coelho, em Berlim. Pedro Mexia confessa-se anexado, como a Crimeia, e João Miguel Tavares declara-se estéril. Está reunido o Governo de Sombra. Então viva, sejam bem-vindos no final de uma semana que começou com um chá das 5 em São Bento, um chá das 5 que acabou sem acordo entre Pedro Passos Coelho e António José Seguro. Vamos debater as divergências insanáveis entre os dois mais adiante. Antes, o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Gestão da Dívida, ou seja, quer voltar ao já famoso Manifesto dos 74. Sim, no sentido em que é uma das minhas obras de ficção favoritas de 2014. Manifesto que esta semana teve um apoio internacional de peso, com mais 74, desta vez estrangeiros, a subscreverem-no. É verdade. Esta insistência no número 74 merece-lhe algum comentário? Eu não sei, numerologia eu acho que devia ser com o Ricardo Araújo Pereira. Ele é que é especialista nessa bela arte. Não apontes para mim, eu não vejo, porque razão é que há os pacotes de 74 economistas, eles devem... É possível que eles se juntem em grupos de 74 para... Eles são gente dos números. São gente Portanto, dos números, há de haver uma razão para o número Exatamente. ser sempre o mesmo. Sim, é uma coincidência. Chegaram à conclusão que a reunião de 74 pessoas para pensar em assuntos é Olha, mas acho bonito não relacionar isso com o 25 de Abril. Não, muito mas bonito. é possível que tenha a ver com isso. Será uma subtil comemoração dos... De resto, isto é um bocadinho o manifesto dos 740, porque houve imensas pessoas que vieram dizer eu também teria assinado, mas se me tivessem telefonado. Exatamente. Basicamente o que as pessoas dizem é eu também teria assinado se tivesse prestígio suficiente para as pessoas que organizaram isto me ligarem. O Pacheco Pereira, por exemplo, teria assinado. O Pacheco Pereira diz que foi só por incúria que não assinou. Sim, foi convidado, mas o Sócrates disse eu também teria assinado. Ora bem, o Sócrates, isso bem percebi, foi por causa disso que o João Miguel Tavares trouxe de novo o tema para falar do 75º subscritor deste manifesto, embora não esteja lá o nome. Sim, mas é verdade que ele está lá em representação de muitos socialistas, como aqui os meus caríssimos colegas estão a dizer. Não foram só esses. António José Seguro disse que também concordava, Francisco Assis disse que também assinava, toda a gente assinava. Qual é o problema de José Sócrates ter dito que assinaria o manifesto? Nenhum. Mas eu acho que melhor do que dizer é mostrar, porque parece que ele em 2011 dizia umas coisas ligeiramente diferentes. Temos imagens de um debate durante a campanha eleitoral de 2011, um debate com Francisco Louçã, em que José Sócrates, como é costume, foi muito veemente. Vamos ao essencial da sua proposta. O que é que Francisco Louçã propõe para resolvermos o problema? Diz assim, vamos reestruturar a dívida. O que é que significa reestruturar a dívida? Reestruturar a dívida é um termo técnico. Isto significa não pagar parte da nossa dívida. Isso seria trágico para Portugal, engenheiro José Sócrates? Absolutamente trágico. Quais eram as consequências para o país? Vou responder. Isso significa calote aos credores. Isso significaria, em primeiro lugar, Portugal passar imediatamente a fazer parte do lote de países que não cumprem. Da lista negra. Isso significaria, desde logo, o colapso no sistema financeiro, porque nenhum dos nossos bancos, nenhuma das nossas grandes empresas poderia, digamos assim, financiar. Isso teria consequências gravíssimas na nossa economia, nas empresas e nos trabalhadores. Pagaríamos isso com desemprego, com falências e com miséria, Francisco Louçã. É por isso que essa proposta é absolutamente irresponsável. José Sócrates, veemente na recusa de uma reestruturação da dívida, de um calote, isto era em 2011, será que Sócrates, que agora apoiaria, subscreveria este manifesto pela reestruturação da dívida, se esqueceu do que disse? É possível. Ou será que as circunstâncias são outras? Tenho dúvidas. Eu acho que as circunstâncias são outras, nomeadamente ele não ser primeiro-ministro. Mas eu não puxo muito por mim, porque eu quero aqui admitir publicamente que eu sou um SA, eu sou um socrático anónimo. Eu estou a tentar cumprir o plano dos 12 passos. Okay? Eu geralmente vou no 7ª, 8ª etapa e de repente ele vem, fala e estraga tudo. Isso também dá tremuras? Dá tremuras. É uma coisa muito violenta. Mas eu
como SA, em vez de criticar o Sócrates de 2014, eu quero sobretudo... Digas SA, que isso tem conotações históricas complicadas. Eu quero sobretudo elogiar o José Sócrates de 2011, que é para não estragar o meu processo. Pronto, fica... Portanto, Grande a versão... José Sócrates em 2011, ele falou brilhantemente, Não foi o ano melhor que- do que eu seria não foi o ano capaz que ele processou? nesta intervenção. Não, ele processou acho que um bocadinho antes, lá para 2009. Mas aqui ele estava a ver a luz. Porque eu concordo em absoluto com tudo o que José Sócrates de 2011 disse. É verdade que o de 2014 disse que subscrevia o manifesto, mas não vamos por aí. O que é que terá feito José Sócrates mudar de ideias, se é que vê também aqui a contradição que o João Miguel Tavares encontra? Oh, Carlos, se a gente vai pôr-se a tentar determinar o que é que faz Sócrates mudar de ideias, temos trabalho para muitos meses. Mas eu não percebo o entusiasmo do João Miguel Tavares, porque esta contradição de José Sócrates vem dar uma força absolutamente inesperada às pessoas que subscreveriam o manifesto. Porque esta posição de José Sócrates, em 2011, perdeu as eleições. Atenção, o José Sócrates perdeu estas eleições. Foi provavelmente por defender coisas deste tipo. E mais, o José Sócrates perigoso é o primeiro-ministro. É este. O José Sócrates comentador não faz mal a ninguém. O comentador que subscreve este manifesto não causa problemas nenhuns ao país. Agora, o José Sócrates primeiro-ministro, que é contra reestruturações de dívida, deixou o país no estado em que nós vimos. Sobretudo, o que me preocupa nisto é... Eu ainda não vi... O José Gomes Ferreira já escreveu uma carta à geração errada a estes 74 economistas estrangeiros que também subscrevem o manifesto. Mas eles também são todos da geração errada? Mas aí é que está. Eu ainda não vi as pessoas a irem fazer um levantamento da geração a que pertencem estes economistas estrangeiros. Isso era um trabalho de valor. Ainda não vi uma insinuação sobre eles querem é que não lhes toquem nas reformas deles. Não vi ainda isso. Eu estou ansioso, porque são exatamente 74... Vai ser um tom mais mitra a dizer isso. É exatamente o mesmo número de pessoas, também são economistas, não há razão nenhuma para não lhes escreverem cartas e irem averiguar a idade deles e que tipo de reformas é que recebem. Voltando da José Sócrates, vê diferenças substanciais, não só no conteúdo, mas no tom entre o José Sócrates de 2011 e de 2014, ou reconheceu naquelas imagens o Sócrates que... Não, eu, como já foi dito, eu, ao contrário do João Miguel, eu prefiro o José Sócrates de agora, não pela sua opinião nesta matéria, mas pelo facto de ele agora não ser Primeiro-Ministro. Portanto, desse ponto de vista, prefiro de longe o Sócrates de 2014 ao Sócrates de 2011. Mas temos alguns casos, por exemplo, de Ministros das Finanças e temos alguns casos de ex-Ministros das Finanças que têm opiniões ligeiramente diferentes das que tinham quando eram Ministros das Finanças. Temos casos de ex-deputados que têm opiniões ligeiramente diferentes de quando eram deputados. Temos casos de senadores que têm opiniões ligeiramente diferentes de quando eram políticos no ativo. E, portanto, infelizmente, é quase tão pueril quanto isso. Nós podemos fazer uma justificação das opiniões políticas que as pessoas têm em Portugal sobre determinada matéria pelo sítio onde elas estão naquele momento. Ou seja, nós sabemos todos... O homem e a sua circunstância. E vai ser absolutamente penoso. Eu tenho pena humana. Vai ser absolutamente penoso se António José Seguro for Primeiro-Ministro. Absolutamente penoso ele desdizer-se, porque ele vai desdizer-se tanta vez à semana, que vai ser um exercício... Eu tenho pena por antecipação, porque ele está a dizer coisas absurdas, não é? E portanto, isto que ele diz não tem muita diferença das pessoas, por exemplo, que em 2014... nomeadamente à direita até, descobriram que, espera aí, nós não temos moeda própria, portanto não podemos desvalorizar. Mas é a veemência. A veemência tem sempre um destino particular. A veemência de Sócrates é insubstituível. Está bem, claro. Não, mas quero dizer, esta tática esta expressão do calote, pouco tempo, não foi preciso esperar por 2014, quando ele deu aquela famosa conferência em que disse que as dívidas não são para pagar, ele já tinha mudado de opinião rapidamente. Portanto, não foi só sair de lá. É estar dentro ou fora de São Bento, basicamente. Há aqui uma certa justiça poética, que é José Sócrates perdeu estas eleições por dizer uma coisa na qual hoje já não acredita, e Passos Coelho ganhou as eleições
prometendo coisas nas quais hoje já não acredita e, portanto, acaba... E Manuela Ferreira Leite também perdeu as eleições e hoje em dia diz coisas nas quais também Manuela Ferreira Leite, não que esta acreditava na semana altura. voltou a ser protagonista num conjunto de ex-ministros que se reuniram em matéria de gestão da dívida. Tivemos um encontro inédito. 4 ex-ministros das Finanças juntos e ao vivo. A reportagem é da TVI e ficou explícita pela voz de Teixeira dos Santos uma certa solidariedade de classe, apesar das diferenças políticas. Que é um lugar onde se sofre muito e acho que, partilhando essa dor, nós acabamos por ter que nutrir um grande respeito uns pelos outros, apesar das diferenças de opiniões que muitas vezes temos. E aqui as opiniões divergem quanto ao cumprimento dos limites da dívida. Categoricamente considero isto inexequível. E vamos admitir que são suscetíveis de se verificar. Qual é que é o país que encontramos nesse dia? Por mais criatividade macroeconómica, por mais criatividade aritmética, é quase uma impossibilidade. Igual a si próprio, Gaspar não dá a resposta direta. Mas direi coisas. E lembra o que fez o bisavô da ex-ministra das Finanças. A posição de Dias Ferreira era a de que bastava declarar que não se pagava. Esta posição era defendida com o argumento, estou a seguir Oliveira Martins, de que não havia receio de vir em esquadras ao Tejo, como tinha acontecido recentemente em Alexandria. Vítor Gaspar a remexer no passado familiar de Manuela Ferreira Leite, que pelos vistos não respondeu. Isto é só história ou houve aqui, Ricardo Araújo Pereira, alguma maldade subliminar à mistura? Eu acho que há uma maldadezinha e, aliás, eu pessoalmente defendo que o estudo da história seja sobretudo orientado para pequenas vinganças e maldadezinhas, senão para quê uma pessoa saber história? O Presidente da República discorda de ti. Já lá vamos. Vamos lá ver. O que acontece aqui é... Isto é um jogo muito perigoso de Vítor Gaspar. Dizer, o seu bisavô não queria... Ele não referiu pagar, o bisavô, atenção. não queria pagar só a o dívida. nome. Porque Manuel Ferreira pode dizer, você tem um primo que assina o meu manifesto. E, portanto, se vamos começar a falar de genealogia, Vítor Gaspar também não pode... Não tem muito. Mas toda a gente soube que era o bisavô. Portanto, houve alguém a passar a informação. Embora Dias Ferreira, o nome soou, mas... Para alguns podia até soar como o documentador desportivo e ex-dirigente do Sporting. E convém não esquecer Alexander Hamilton. E Oliveira Martins também é um nome que tem descendência na política portuguesa. Tem. Há aqui um ar de família. Eu gostei muito da parte em que ele citou o Hamilton, porque é uma maneira interessante de intervir no debate, num debate qualquer, dizer... Sobre essa matéria, eu concordo com o Alexander Hamilton. Então, citar Founding Fathers é sempre muito bonito. E na verdade é bonito, porque, enfim, os Federalist Papers são um momento fantástico e é muito bom, mas e agora vão estudar. Ele foi, exatamente, ao googlar, pelo menos. Ao googlar, que é pronto, sim. A segunda coisa melhor a seguir a estudar. Mas foi engraçado a forma como ele conseguiu antagonizar, não antagonizando, que é exatamente o que ele faz, né, no livro de entrevistas à Maria João Vilés, ou seja, ele nunca é desagradável com as pessoas, mas consegue sempre dar os seus recados e eu acho que esteve particularmente bem aqui. É o maior. Entregamos o Ministério da Gestão da Dívida ao João Miguel Tavares. Agora vamos dar ao Ricardo Araújo Pereira o Ministério da Coadoção para o rescaldo da votação no Parlamento que chumbou a coadoção por casais de pessoas do mesmo sexo. Surpreendeu o volte-face familiar, Ricardo Araújo Pereira? O volte-face parlamentar, não é isso? O que é que eu disse? Familiar. Familiar. Está tudo trocado. As sinapses estão... Há um ar falhado aqui. Sim, O volte-face parlamentar. Esse teu erro foi extremamente conservador. Carlos, eu pedia-lhe que se concentrasse. Estávamos a falar antes das facadinhas nos antepassados. Não é desculpa. Não serve, não procede. Não. Então, vamos lá ver. Houve um volte-face porque em maio do ano passado tinha havido uma primeira votação que os proponentes ganharam com 5 votos favoráveis. Agora, a proposta foi chumbada com 5 votos também, mas no sentido contrário. Sim. Eu acho, vamos lá ver, isto revela sobretudo o quê? Revela, em primeiro lugar, que o Parlamento, enquanto instituição, não devia poder educar crianças, adotar, porque vê-se que são pessoas muito instáveis, que é normalmente um argumento que se apresenta. São pessoas muito instáveis, porque num período tão curto de tempo, votar
de duas maneiras diferentes a mesma coisa, revela que são pessoas que, enfim, não têm estabilidade emocional e psíquica para adotar crianças. Agora, e são promíscuas também? E se calhar são promíscuas, é possível que sejam promíscuas. Embora eu defenda que podem casar entre eles se eles quiserem, mas adotar crianças acho que não deviam poder. Os parlamentares entre si casarem. Há parlamentares casados entre si? Se calhar há. Já houve. Lembro-me de um caso ou outro. Neste momento há. Atualmente não sei. Mas o que eu queria dizer relativamente a esta problemática é o seguinte, o que eu queria era definir. Eu, como sabem, sou favorável, como é evidente, sou favorável à coadoção por casais do mesmo sexo e por isso gostava que a lei tivesse passado como passou da primeira vez. Chumbou na segunda, vamos ver o que acontece na terceira e na quarta. Mas o que eu proponho é que da próxima vez, isto é uma estratégia que talvez a esquerda possa adotar, da próxima vez que esta matéria for a votação, organizar um auto de fé no Terreiro do Paço e os deputados medievais vão assistir e deixam a votação só para as pessoas que vivem mesmo no século XXI. E pode ser que aí a votação passe. O que é que terá levado alguns deputados a mudarem de opinião e a mudarem de sentido de voto? Certamente que tiveram tempo para, nestes meses, amadurecer uma opinião diferente sobre... Praticamente ninguém admitiu que mudou de opinião, não é? As pessoas que mudaram de voto disseram que foi por pressão... Há a história de uma deputada que li no jornal que se desfez em lágrimas numa reunião do grupo parlamentar por ter de alterar a votação. Justamente, mas não por ter mudado de opinião. Ou seja, eles não mudaram de opinião. Quer dizer, seria estranho também terem mudado de opinião em tão pouco tempo, mas ainda é mais estranho que nesta matéria tenha havido, quer dizer, uma matéria... Gente a votar contra as suas convicções. Contra as suas convicções. É sempre esquisito, em geral, num Parlamento... Sobretudo com liberdade de voto. Supostamente os deputados embora, devo dizer, eu acho que a lei devia ter passado, por um lado. Acho pena que os deputados não votem segundo a sua consciência, por outro. Mas Luís Montenegro disse uma coisa que não é totalmente despicienda, nunca tinha dito esta palavra aqui. Que fazia falta. Fazia muita. Que é o facto dos deputados, além de obedecerem à sua consciência, eu acho que esta é uma matéria em que isso faz todo o sentido, representarem os eleitores, aqueles que os elegeram, e, diz Luís Montenegro, não sei se é verdade, presumo que sim, não conheço as bases, deixa-me acabar, não discordes antes de eu apenas fiz uma movimentação de músculos faciais. Eu estou a dizer que aquilo que o Luís Montenegro disse foi: as bases do PSD discordam desta lei. Não sei se é verdade. Se for verdade, não é um argumento absurdo, é um argumento discutível. Mas não é absurdo dizer que os deputados votam de acordo com a opinião de quem os elege. Pois, mas será que Luís Montenegro tem uma pitagórica dentro de si? Jesus. Eu não sei se ele terá uma pitagórica dentro de si. Eu, por exemplo, posso dar o meu exemplo. Eu votei no PSD nas últimas eleições e sou a favor da coadoção. Sim, está bem. Não serei uma base do PSD. Miguel, mas eu presumo que o líder parlamentar do PSD conheça as bases do PSD. Não, mas ele disse as bases ou disse a base eleitoral? O eleitorado. Quero dizer... A mim conhece-me bastante mal. Dizer, nas próximas eleições vai conhecer-lo pessoalmente. O meu ponto é isto. Estando eu em desacordo com ele e com a atitude dos deputados e com o resultado da votação, pelas razões de que já aqui falámos no programa, acho que esse argumento é um argumento que é também atendível, ou seja, o argumento da consciência é atendível e eu acho que é importante. Eu gosto de deputados que votem segundo a sua consciência, mas os deputados... É uma coisa que tu aprecias. Aprecio, mas os deputados, de facto, estão lá porque representam as opiniões das pessoas que os elegeram. E, portanto, a ser verdade aquilo que o Luís Montenegro diz... Ele esqueceu-se foi de apresentar a sondagem. Pronto, está bem. É o que eu estou a dizer, mas eu não sei se ele tem razão. Estou a dizer que o argumento em si não pode ser também tirado fora, descartado assim como sendo absurdo. A votação provocou uma grande indignação entre os apoiantes do projeto, nomeadamente nas redes sociais. Como é que viu o facto de ter havido gente a denunciar... Incendiaram-se as redes sociais. Incendiaram-se. E houve gente a publicitar nas redes sociais a orientação sexual de alguns dos deputados que votaram contra. Como é que viu esta reação? Isso é uma estratégia que já... outing. O outing é uma estratégia, enfim, de guerrilha conhecida nos Estados Unidos, nomeadamente, em geral... Mas não em Portugal. Em Portugal houve um outro caso que não foi muito bem sucedido, Carlos Candal, por exemplo.
Aquela lista, os que eu não tenho Twitter, mas as coisas que eu fui recebendo, aquela lista tinha uma mistura dos nomes que toda a gente sabe, com alguns que eu nem sequer sei se são verdade, mas não os nomes que foram sendo atirados, não é? Eu, à partida, não me agrada muito, no sentido de que... Houve um ex-dirigente do PSD a fazer esse outing. Acho que há duas coisas diferentes. Uma é a questão da hipocrisia, a suposta hipocrisia. Se pode denunciar uma pessoa como homossexual quando ela vota uma lei considerada homofóbica. Eu tenho dúvidas sobre isso. Aliás, o Oscar Mascarenhas, que foi presidente do Conselho Deontológico, não é assim? Do Sindicato de Jornalistas, defendeu esta semana na coluna dele que ele achava que nem assim, sim, que nem nesses casos isso é admissível. Mas, independentemente desses casos... Mas atenção... Eu acho que a questão do outing duvidosa porque tem uma... Embora perceba a lógica de dizer este senhor está em contradição com a sua vida e isso poder ser interessante para o espaço público, há um raciocínio que pode não ser voluntário por parte de quem o faz, mas acaba por ser envergonhar a pessoa com a sua sexualidade. Ou seja, a pessoa escolheu não assumir, por qualquer razão. É absolutamente respeitável uma pessoa assumir os seus gostos, que podem ser de orientação sexual ou gostos de outra natureza. Ninguém tem nada com isso. No fundo, é humilhar... Ou seja, por exemplo, fazer um outing é humilhar um homossexual com a sua sexualidade. O que eu percebo a intenção... Mas não deixa de ser um pouco contraditório, não é? Soutor. Mas neste caso, em particular, eu acho que isso que tu estás a dizer nem sequer se aplica. Porque eu estou a falar do outing em geral. Eu sou muito sensível a contradições entre discurso público e discurso privado e acho que quando elas surgem podem ser legitimamente denunciadas. Portanto, eu não concordo nem com as Mascarenhas nem com o Pacheco Pereira. Agora, neste caso em particular, embora eu seja completamente a favor da coadoção, tu podes perfeitamente ser homossexual e ser contra a coadoção. Como podes ser homossexual e ser contra o casamento gay. Bem, aliás, e isso não pode ser considerado homofobia. Aliás, eu tenho ouvido pessoas, por exemplo, no caso quando foi a discussão do casamento gay, que identificavam a homofobia com ser contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E eu li na imprensa americana muitos dos teóricos mais importantes são quase todos contra o casamento. Dizem que há uma normalização gay. Da área, sim, exatamente. E, portanto, a ideia de que uma coisa é imediatamente homofóbica é em si mesma discutível. O outing, de facto, não é uma prática, e até porque depois há uma mistura de casos, há ali alguns casos que eu nem sequer sei se são verdade, e não sei se as pessoas que o dizem sabem, ou se é um diz que disse, não é? Não faço ideia, não é? O que eu acho também, em relação a este caso, mais grave do que isso, para mim, é a questão da disciplina de voto, que supostamente não foi aplicada, e as pessoas podiam votar à vontade. Como é que foi aquela formulação que a Teresa Queiro disse, que era indicações muito fortes? Não, e Nuno Magalhães formulou mesmo da seguinte forma, que é utilizou a palavra firme, uma indicação firme de voto, que é o quê? É uma oposição à indicação mole de voto, é isso. E eu não consigo perceber o que isso existe, não é? É uma nova criação. Vê Passos Coelho por detrás desta orientação de voto na área do PSD? Orientação de voto. Okay. Não, isso não vejo. Quer dizer, não vejo. Não vejo, embora o resultado da votação torne ainda mais incompreensível tudo o que se passou, nomeadamente a palhaçada com o referendo. Poderiam não ter evitado se tivessem primeiro perguntado aos deputados como é que eles iam votar. Está atribuída ao Ricardo Araújo Pereira a pasta da coadoção. O Pedro Mexia quer ser ministro do desbloqueamento. A que tipo de bloqueio é que se quer referir, Pedro Mexia? O bloqueio que há na classe política, que é um fator muitas vezes lamentado, às vezes excessivamente e outras vezes com alguma pertinência. Isto tem a ver com a morte de Medeiros Ferreira, que era de facto dos 5 ou 6 políticos portugueses por quem eu tinha maior... consideração e simpatia até falar. E os outros, aposto que estão todos fora de cargos executivos. Não sei, tenho que fazer a lista. Tu tens políticos que aprecias queremos no poder? Queremos essa lista. Está bem, no próximo programa falamos disso. Porque Medeiros Ferreira, que a essa altura eu conheci-o porque quando ele foi corrido das listas do PS
no tempo do Sócrates, eu lamentei esse facto, justamente no Governo Sombra, uma mulher muito simpática, e depois tive a oportunidade de estar em 2 debates, um em participar e outro a moderar, debates onde ele esteve, e que de facto era uma figura que não só aliava a inteligência, a cultura e a ironia, como teve um percurso público bastante respeitável desde o tempo da ditadura e da oposição democrática. Foi a pessoa que identificou as Forças Armadas como um elemento importante numa possível transição. Foi, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, responsável pelo processo de adesão à União Europeia. Esteve bem nos reformadores da Aliança Democrática, menos bem, diria eu, na questão do PRD, que não foi um partido que tivesse corrido muito bem, mas era realmente uma pessoa que merecia ter tido ele próprio em entrevistas recentes, já doente, disse que se sentia subaproveitado ou desaproveitado. E, de facto, há alguns casos... políticos conseguem fazer... aproveitado como político e não apenas como ser senador. Nós não temos Senado, não é? E, portanto, ser senador significa simplesmente ir para as televisões dizer coisas que não se fez enquanto se era político no ativo. Mas é pena que um político como Douros Ferreira não tenha sido mais aproveitado pelo PS, porque era o partido a que ele pertencia. Será que nos falta um Senado, João Miguel Tavares? Bom, depende. Eu acho que o Pedro acabou de dar uma boa definição de senador, que é vir e depois cá para fora protestar por não ter sido feito aquilo que não se fez quando se estava lá. Se os nossos senadores servirem para assinar manifestos dos 74, eu diria que não precisamos realmente de senadores. Agora, uma pessoa como Douros Ferreira, um europeísta, genuíno, uma pessoa muito importante na nossa entrada na CE, na altura, um homem inteligente e um homem com sentido de humor. Isso faz-nos falta, evidentemente. Também considera que há políticos subaproveitados, Ricardo Araújo Pereira? Considero, e é por isso que eu defendo um sistema de cotas, como há, por exemplo, para as mulheres, um sistema de cotas que obrigue uma percentagem de pessoas decentes em lugar elegível. E o decentómetro? O decentómetro, eu acho que é mais ou menos... Eu estou sempre disponível a fornecer. João Miguel, eu vendo. É o fornecedor da Península Ibérica. João Miguel chegava lá e dizia, olha, desculpe, o Relvas não pode entrar nesse lugar porque temos uma pessoa decente que gostava realmente precisa de ocupar essa posição na lista. Medir isso vai ser difícil. Talvez, é possível, mas é uma pena. Amigos, é mais fácil do que parece. Não sejam assim. O Pedro Mexia é então Ministro do Desbloqueamento. Mais adiante, o tete-a-tete das divergências insanáveis entre Seguro e Passos Coelho. Agora o João Miguel Tavares confessa-se estéril. E encara isso com tristeza ou com alívio, João Miguel Tavares? Não, tendo em conta o meu contexto, eu acho que é com algum alívio. Até porque já chega, não é? Já chega, é com alívio que eu me E lá em casa também houve alívio. Lá em casa também houve alívio. Outro dia houve uma pessoa na rua que me abordou e disse: o seu colega de programa, e eu, qual? Aquele, o pai. Todos os meus colegas de programa são pais, mas... Não, esse espectador devia dizer o povoador. Exato, era isso. Não, ouçam, mas eu agora quero parar de povoar e aparentemente é o Presidente da República que não deixa. Tanto quanto percebi, assim, tens que explicar. Pronto. A esterilidade deve-se à comunicação ao país do Presidente da República esta Exatamente. semana. Que não quer esterilidade. Mas aquilo provoca um efeito tão drástico. O Presidente da República diz que não quer nem querelas... no Supremo Magistrado da Nação. Mas o Presidente da República diz que não quer nem querelas artificiais, nem controvérsias estéreis. E então, ou seja, não quer uma campanha eleitoral. Eu acho que isto é quase uma declaração antidemocrática. Como assim? E, portanto, eu próprio, que sou um adepto do consenso, esta coisa do consenso já começa a enjoar um bocadinho. Pá, já se percebeu, ok? Eu sou um homem do consenso que já está um bocadinho contra a conversa do consenso. Estou anti-consenso, sou um consensual anti-consenso. Parem com isto agora, ok? Já se percebeu, vêm aí as eleições, já foram marcadas. Quer dizer que já nem sequer há consenso relativamente à necessidade de consenso. Porque torna-se já um bocadinho enjoativo. Já estamos em pré-campanha eleitoral, já toda a gente sabe que não é possível concordar, não vão concordar com ninguém atualmente. Portanto, estas declarações do Presidente da República... Qual é a probabilidade de este apelo do Presidente da República ser acatado pelos partidos em campanha eleitoral? Eu devo dizer que acho chocante e sou contra um regime onde há
não só querelas e controvérsias, mas até discordâncias. Sim. É terrível as pessoas terem opiniões diferentes e é realmente... Isso é só porque não te preocupa a crispação. Mas as querelas são artificiais. Exato. E as controvérsias são estéreis. E quem é que tem... E a crispação é partidária. E quem é que tem... O artificialómetro exatamente, e o esterilómetro. O esterilómetro. O esterilómetro parece um adepto do estoril. Esterilómetro não tenho, não. Porque, quer dizer, a política, as pessoas não se sentam a discutir Kant. Não é? Na política tem uma grande dimensão de demagogia, de golpes baixos, de retórica, etc. E isso faz parte da política. E querer a política... Quer dizer, o contrário... as pessoas que acham que isso é estéril querem uma política esterilizada. E isso é que não existe, que é uma política impoluta, uma política em que tudo se discute como se fosse uma espécie de palestra académica. Isso nunca vai acontecer. E eu já citei aqui várias vezes este episódio, mas vou citar outra vez, que é contado por Miguel Pinheiro na biografia de Sá Carneiro, que é a história dos políticos e da política, de quando um ministro da AD diz em Conselho de Ministros, eu que não sou político, e o Sá Carneiro diz, o senhor não é político, saia do Conselho de Ministros, por favor. A política é isso, e este Presidente da República, que já lá está há muitos anos, em muitos cargos políticos, continua a ter uma visão da política que associa sempre a palavra política, para ele tem sempre uma conotação negativa. Isso acho... Pode-se encontrar nisto uma dimensão de populismo também, porque isto é o que as pessoas, no fundo, querem ver, que é, não discutam, não estão sempre a discutir coisas que não interessam a ninguém. Porque as pessoas também adoram querelas e controvérsias. Ou seja, podem ser estéreis que elas gostam na mesma. Podem supostamente censurar isso nos políticos porque é que eles não se entendem. Mas, na verdade, e hoje em dia, a quantidade... Eu todos os dias de manhã vou tomar café e ouço uma controvérsia estéril. É que não falha. Gostou da comunicação ao país do Presidente da República, Ricardo Araújo Pereira? Gostei muito porque Cavaco foi Cavaco. E eu gosto de genuinidade. E eu, basicamente, aquilo resumia-se muito facilmente e até talvez uma legendagem seja uma ideia para o futuro. O que ali foi dito foi... Bom, vai haver eleições. Parece que tem mesmo de ser e eu, infelizmente, não posso fazer nada em relação a isso. Mas é para se portarem bem. É para se portarem bem. E portanto, a comunicação ao país com uma corrente de consciência, o stream of consciousness do Cavaco a passar em rodapé. Exatamente, a passar em rodapé. Aquilo que lhe ia na cabeça. Eu tinha um professor que era padre que às vezes dizia assim, bom, para descontrair eu vou contar então umas anedotas. Mas é para rirmos baixinho, porque há aulas a decorrer nas outras salas. Para te rir baixinho, quem gostar muito pode dar-se à extravagância de aplaudir com um dedo. Com um dedo. E é isto que o Cavaco propõe. Em que medida é que isso informou a tua noção do humor? Bastante. Eu acho que o Cavaco está a pedir às pessoas é, sim senhor, vá lá, umas eleições, mas a rir baixinho e, quando muito, aplauso só com um dedo. Pronto. Está explicada a esterilidade confessada pelo João Miguel Tavares. Quanto ao Pedro Mexia, sente-se anexado alguma semelhança entre si e a Crimeia, Ricardo Araújo? Pedro Mexia. Entre mim e a Crimeia. Sim. Entre si e a Crimeia. Há qualquer coisa em mim de península. Era um verso que o Mário Sá Carneiro riscou, basicamente. Acho que eu sempre te vi como um istmo. Um istmo, obrigado. Eu sei. Foi esta anexação, uma anexação muito... Foi uma anexação muito... Sui generis. Ponderada, muito lenta. Foi tão lenta que os russos já mudaram os manuais escolares. Já há manuais escolares na Crimeia novos a contar a história de um ponto de vista. E, de facto, nós... Isso é eficiência. Isso é eficiência. E há agora o possível efeito dominó, porque já há uma outra província da Ucrânia a querer também ser anexada. E, portanto, nós esquecemos de nós, Ocidente, que a Rússia existia. O Ocidente deve reagir ao avanço da Rússia com firmeza ou com cautela? O Ocidente, estás a falar dos Estados Unidos. A Europa também? A Europa reage sempre sem firmeza. Faz parte do tipo de reações que a Europa toma.
Dos Estados Unidos não sei, porque realmente neste momento as pessoas pedem na política americana, já falámos disso da semana passada, tem sido divertido ler nos jornais americanos, divertido, enfim, a questão não é muito divertida, mas tem sido divertido ver nos jornais americanos as pessoas a exigirem dos Estados Unidos e até no Partido Democrata exigirem uma liderança dos Estados Unidos nesta matéria. As sanções, como se vê, fazem os russos rir à gargalhada. E depois há uma questão que isto realmente é reincidente. O Vasco Luís Valente esta semana conseguiu realmente dizer que, ele está sempre a dizer que tudo já aconteceu no século XIX, e isto realmente já aconteceu no século XIX. É literalmente verdade. Tenho estado a ler bastantes coisas sobre a Crimeia, que foi a guerra mais importante entre as invasões napoleónicas. As coisas que o homem pode fazer. E trouxe bibliografia. Coisas sobre a Crimeia. Do Orlando Figes, é assim que se pronuncia o nome dele, acho eu. Um livro sobre a Crimeia e que ele diz, e com razão, que é a guerra mais importante entre as invasões napoleónicas e a Primeira Guerra Mundial. E as pessoas estão a dizer, o que o Vasco Luís Valente diz, e é engraçado, é que as pessoas estão a dizer isto é o renascer da Guerra Fria. Não, isto é o renascer do século XIX, onde o Ocidente e a Rússia lutaram na Guerra da Crimeia, que foi uma guerra bastante sangrenta, tem a ver com o acesso ao mar, a tudo isso, e, portanto, a história está-se a repetir e nós esquecemos que a Rússia continua a reação de Putin a fazer uma declaração, as duas declarações, que era lá aos congressistas, à elite política, que era a manifestação de rua, foi uma atitude absolutamente imperial, e a anexação foi votada no Parlamento russo com um voto contra. Portanto, depois desta exposição do Pedro Mexia, sente-se preocupado com o que se passa na Crimeia? Carlos, estou muito preocupado, porque eu sobre esta matéria considero o seguinte. A Crimeia, a dia 2 de março de... Eu empresto. Está bem, mas o que é que eu queria dizer relativamente a este problema? Eu sou um rústico, não é? Em política internacional olho para as coisas e... Mas já na política nacional sou um fino observador. És incrível. Mas em política internacional... a lógica é esta. A pessoa é um rústico. Compra um livro e fica um bocadinho menos... Pouco, certo, mas um bocadinho tudo menos... bem, mas, Pedro, mas mesmo é preciso assim... ter um grande amor à sabedoria para estar à noite a ler livros sobre a Crimeia. Geralmente Ricardo Araújo Pereira tem mais que fazer. Não tens mais que fazer à noite. Mas não é isso. Não é isso. Comigo não funciona. Não funciona, percebes? Eu leio isto e a questão é... Ou assassinam um arquiduque, ou eu não percebo que está para começar uma guerra. Tem que ser uma coisa mais chapada para eu encontrar um arquiduque hoje em dia. Mas eu sei, mas aí é que está o problema. Então, mas não há arquiduques para balear. Querem começar uma guerra, primeiro vão buscar um aristocrata e matem-no. Agora, eu acho uma falta de subtileza isto da Rússia anexar um país mandando para lá tropa. Façam como a Alemanha fez connosco. É uma península. Está bem, mas é um istmo. Façam como a Alemanha fez connosco. É uma anexação que o mundo não, à qual o mundo não torce o nariz. Toda a gente fica satisfeita. E, enfim, ninguém diz nada. O alerta de Garry Kasparov, o xadrezista que esteve esta semana em Lisboa, dizendo que quanto mais tarde se reagir contra um ditador, mais caro vai ficar essa reação, parece-lhe pertinente? Eu simpatizo com Kasparov no sentido de que também gosto de xadrez. Agora, quando se trata do xadrez ali para os lados da Rússia e da Ucrânia, nós estamos a falar de quê? Pode-se não fazer nada, pode-se impor sanções económicas, ou então pode-se começar a bombardear. Quer dizer, entre as três... Uma guerra com a Rússia em território europeu. Tudo o que nós precisamos. Sendo que a própria Ucrânia não quer andar em guerra com a Rússia, porque isto é a anexação mais bizarra. E os crimeus também querem ser russos, não é? E os crimeus querem ser russos. Crimeus, por acaso. Não sei, disse agora... Eu só sei Crimeans. Eles só sabem inglês. Acho que é Crimeans. Eles só sabem inglês. Nem sequer tenho a certeza. Os Crimeans realmente querem ser russos. Vamos chamar-lhes crimeus. Ficámos a saber o que leva o Pedro Mexia a declarar-se anexado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, confessa que esta semana se sentiu chamado ao quadro. Que sintomas é que isto lhe costuma provocar, Ricardo Araújo Pereira? Nervosismo, palmas das mãos suadas. Acha que foi o que Passos Coelho sentiu? Pareceu-me. Ao ir a Berlim, ao encontro da senhora Merkel? Pareceu-me que era isso. Pareceu-me que ele ia com aquela preocupação que o bom aluno tem
quando quer mesmo agradar ao professor, saber será que eu estou a escangalhar a nossa economia tanto quanto é desejado por esta senhora? Será que estou a fazer tudo como deve ser? Pareceu-me que era... O aluno no quadro. Também há outra metáfora. O secretário-geral do PCP tem outra para descrever a senhora Merkel. Em vez de professora, Jerónimo de Sousa vê nela a madrinha rica. Não gostei de ver, portanto, o Primeiro-Ministro da República Portuguesa ontem a agradecer à senhora Merkel. Mas agradecer o quê, senhor Primeiro-Ministro? Agradecer o quê? Parecíamos um bocado o afilhado pobre a bater à porta da tia, da madrasta rica, que, enfim, muito agradecidos, obedientes, outra vez o regresso do bom aluno. Não lhe fica bem um bocadinho de brio patriótico, senhor Primeiro-Ministro? Passos Coelho foi ver a madrasta e não a madrinha, mas também há a tia pelo meio. Enfim, mas eu acho que ela é mais madrinha do que madrasta. E tiveste bem, madrinha, não madrasta. Pois, a madrinha rica é que fazia sentido, não é? Mas aqui saiu madrasta. Ela é mais madrinha do que madrasta, a meu ver. Eu não sei se é mais madrasta do que madrinha. Eu acho que isto dá. Será que ele foi com a bênção ou não? Maçã envenenada do que com outra coisa. Isso é bruxa. Pois. Ele trouxe a bênção? Acho que parece que trouxe a bênção. Parece que trouxe a bênção. Nós na escola temos sempre aquele... o menino que é muito bom aluno gera sempre algum mal-estar entre os outros. Quanto mais o menino que é muito bom aluno à custa de tramar os outros meninos que estão na mesma turma. E, portanto, não sei se isto torna Passos Coelho mais popular cá. Como é que lhe pareceu que saiu o Primeiro-Ministro em Berlim? Saiu-se como todos os outros saem antes e como os que saíram depois. Eu, em sete próprio, escrevi um texto que citava uma notícia do Público e começava do género: o primeiro-ministro português visitou ontem em Berlim e a chanceler alemã elogiou muito o caminho que Portugal estava a tomar, a austeridade e patati patatá. E depois perguntava: e de quando é que é esta notícia? E a notícia era de março de 2011. Século XIX. Ah, não. Não era de março de 2011, quando José Sócrates foi pedinchar o PEC 4. Estás obcecado com 2011. Já é um avanço. Não se passou tudo no século XIX. Também houve coisas que aconteceram em 2011. José Sócrates, Berlim, março de 2011, é igualzinho a Pedro Passos Coelho, Berlim, março de 2014, e provavelmente vai ser igualzinho a António José Seguro, Berlim, março de 2016. Numa frase. E é bom nós termos noção disso. Ficou-se a perceber o que é que melhor, o que é que se vai passar no dia 17 de maio ou 17 de maio em diante? Numa frase, Pedro Passos Coelho disse: o governo português ainda não decidiu, quer dizer, ainda não nos foi dito o que é que devemos fazer. Claro. E bem. Entretanto, antes da reunião de Berlim, Passos Coelho chamou a São Bento António José Seguro. Para quê? Percebeu, João Miguel Tavares? É para dançar o tango Primavera-Verão 2014. É o nosso tango agora. A única diferença para o tango é que um diz: Pedro Passos Coelho está a dizer anda cá, fofinho. Para quê? Não valia a pena, é que não valia a pena. E enquanto António José Seguro disse: não tem nada a ver com um tema que já debatemos anteriormente. Isso não é um outing. Penso que não. E então, não. O meu não é. Pedro Passos Coelho também acho que não. Agora, Pedro Passos Coelho quer dançar o tango com António José Seguro. António José Seguro diz que não quer dançar o tango com Pedro Passos Coelho. Mas, na verdade, a música está lá. E como é próprio do tango, este anda cá, vai-te embora, faz parte da dança. À saída, é exatamente isso. O líder do PS disse que há divergências insanáveis. Podia ter dito outra coisa? Podia ter saído de lá a falar de um acordo qualquer em alguma matéria? Merkel, que sabe mais, disse que não há divergências insanáveis, porque ela conhece mais ou menos o historial do Partido Socialista. E há uma coisa chamada Tratado Orçamental. Exatamente, e portanto se ela sabe que não há, na então verdade. O que é que terão estado os dois, a debater durante 3 horas? Mais de 3 horas. Ricardo, não sei, mas foi estéril. Aposto que foi estéril. Sim, é possível que tenha sido estéril. Eu acho que foi. Pedro, quantas horas é que achas que temos de estar aqui a tentar as pessoas acreditarem que estivemos de facto a falar sobre coisas? Não sei bem. Trouxeste o dominó? Trouxe. E jogava ao Benfica. Não sei se calhar tiveram a ver o Benfica. Pode ter sido isso. Sim. Agora, as diferenças insanáveis, que ninguém realmente sabe muito bem quais são, porque pelos vistos é tudo a mesma coisa. Rapidamente. Porque é que continua insanamente alguém a juntar estes dois insanáveis discordantes? É isso que eu queria. Era só um pequeno jogo. É coreografia. Pronto, tá, estamos já na altura dos decretos. João Miguel Tavares decreta um tweet. Um tweet. Em homenagem a Erdogan. Portanto,
O homem que manda na Turquia anda muito irritado com certas escutas que estão a ser divulgadas e onde se prova as altas trafolhices que tem andado a fazer e, portanto, resolveu fechar o Twitter. Então, é bonito ver a Turquia, aquele país, lembram-se que ia fazer parte da União Europeia. Eu acho que alguém fez um outing e ele disse, é fechar. Portanto, lá não será possível a aliança PSD-CDS ser... Não. O programa eleitoral do PSD-CDS. de Paulo Rangel estava lixado na Exato. Turquia. O Pedro Mexia decreta o LIVRE a passar por aqui. Pois, porque o LIVRE... O partido. O Partido Livre foi legalizado, foi aceito pelo Tribunal Constitucional. Vai poder candidatar-se às europeias. Conseguiu as 7.500 assinaturas. Eu não sei se terá muito mais de 7.510 votos. Não sei se aquele espaço político é um espaço... Esta mesa vai ter dois. Atenção que eu acho que é um espaço... Vai ter 2 votos. Acho que é um espaço político respeitável porque é um partido europeísta à esquerda do PS, o que é novidade. É um partido ecologista no sentido verde da palavra e não de outra cor. E é um partido de uma esquerda coligável e, portanto, é um espaço político que eu gostava que tivesse mais força. Não sei se vai ter. Isso dos votos pode ser considerado um outing, atenção. Há 2 votos, eu não disse de quem. Há 2 votos que o Partido Livre vai ter esta mesa. Isso é um outing. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta a PIDE da Carris. A PIDE da Carris, é verdade, já não me lembrava do que é que tinha decretado. O famoso fado. Sim, é É do marceneiro, não é? Exatamente, a PIDE da Carris. Há uma campanha a decorrer que tem uns olhos. Parece é uma coisa meio sinistra, parece da manifestação da maioria silenciosa. Tem assim uns olhinhos vigilantes que incentiva as pessoas a bufarem relativamente a cidadãos que vão no autocarro sem pagar... incita a bufar num transporte público. Num transporte público, que é, sim, talvez não seja... É muito higiênico. É lamentável. E está concluída... Denunciarem outros passageiros que não estejam a pagar a sua tarifa. Está mal. Bufar ao pica. Está concluída mais uma análise semanal, 2 a 8 dias à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.